Olá pessoal, tudo bem? Voltamos agora com a continuação da nossa videoaula do nosso curso básico em HTML e CSS. Na aula anterior nós vimos conceitos básicos do que é a internet, das suas camadas e um pouco do que a gente vai ver nesse curso, claro, de forma bem resumida. Na aula de hoje nós vamos falar sobre HTML. O HTML ele teve a sua origem na década de 90. Talvez para alguns agora, sim, existia uma década de 90. Inclusive eu sou antes disso. E entre 1990 e 1995, esse HTML passou por várias atualizações e modificações para que chegasse a uma estrutura mais concisa. Tá? A ideia inicial do HTML era o quê? Era permitir o acesso e troca de informações, documentos e pesquisa entre cientistas de universidades diferentes, porque a gente não tinha a tecnologia que tem hoje. Talvez para você que é mais moderno, que é essa geração mais atual, é muito simples. Você passa um arquivo pelo WhatsApp, pelo Facebook Messenger, mas naquela época a internet estava dando seus primeiros passos. Então surgiu um físico britânico chamado Tim Berners-Lee e com a ajuda de um estudante do CERN, Robert Khalil, eles criaram o que a gente conheceria como HTML no futuro. Na verdade, o que eles fizeram no início foi a primeira e bem sucedida comunicação entre o servidor de internet, digamos assim, e um HTTP, que era um host. Então ele conseguiu fazer uma transferência de arquivos através dessa tecnologia, e isso abriria muitas portas no futuro. Mas o que é HTML? Nós vimos na aula anterior que é uma abreviação para Hypertext Markup Language, certo? Mas que raios é isso? Bem, em linhas gerais, Hypertext Markup Language, traduzindo, seria linguagem de marcação de hipertexto. E você vai entender por que linguagem de marcação a seguir. Para o alto e além, eu gosto muito desse título, vamos lá. Antes de falar das linguagens em si e de outras coisas que compõem o HTML, nós temos que entender a evolução. Hoje é muito legal, a gente tem o HTML5, tem muita tecnologia, mas não foi sempre assim. E eu que comecei ali em 1997, 98 a trabalhar com HTML, eu vi que a internet era bem rudimentar no começo, tá? Nós tínhamos o HTML que surgiu na década de 90, como falamos, em meados de 91, e em 1994 surgiu uma versão que poderia ser chamada, não tinha esse título ainda, de HTML2, e em 96 foi introduzido o CSS e o JavaScript. Antes disso, toda a personalização era feita através de atributos HTML na própria linha de código do elemento HTML. Era uma bagunça. Mas com o CSS as coisas ficaram muito mais legais. Vocês vão ver como isso mudou, revolucionou realmente a programação para o web. Em 97 surgiu o HTML4, com algumas implementações, as melhorias, algumas tags foram deixadas de lado por não ter mais necessidade e foi aprimorando o código. Em 1998 surgiu o CSS2 e em 2000 surgiu, infelizmente, o extinto XHTML, que era uma junção do HTML com o XML, uma linguagem de marcação extensiva, permitia que você criasse tags. Não vingou tanto, foi muito usada na época, eu cheguei a estudar, cheguei a conhecer também, mas o HTML tinha muita coisa para evoluir, e aí nós vamos chegar no HTML5 para entender um pouco disso, tá? Em 2002 surgiu um conceito chamado tableless. O tableless, traduzindo, seria sem tabela, porque todo site antes do tableless era feito em tabelas. Nós abríamos os programas de edição, como o Fireworks, o Photoshop, fazíamos recorte, que eram as chamadas slices, e isso gerava tabelas. Tudo era tabela. Era uma confusão, mas em 2002 surgiu o conceito de tableless. Inclusive, isso mudou muito a noção de diagramação e possibilidades do HTML. Deixou de ser aquela coisa engessada. Em 2009 surgiu o que seria uma primeira versão do HTML5, que era o What You See is What You Get, ou o que você vê é o que você tem. A gente conseguia fazer alguma programação mais visual, inclusive foi o ápice do Dreamweaver e outros programas que faziam essa parte. Já tinha um front-end, front page, perdão, front page, que era da Microsoft, eu usei também, extinto, muito conhecido na época. E em 2010 a gente teve um ponto na curva. O que aconteceu foi que a Apple anunciou que seus dispositivos não aceitariam, não dariam suporte ao Flash. O Flash é um programa inicialmente da Macromedia, depois comprada pela Adobe. Ele permitia animações e interações mais dinâmicas. Só que a Apple não queria isso. Primeiro porque ficava mais pesado e porque exigia
liberação, a aceitação desse plugin funcionar. E eles não queriam isso. Foi aí que o HTML5 ganhou mais força. O Flash foi deixado de lado e com o HTML5 em 2014 sendo consolidado, a gente começou a ter animações e coisas bem interessantes junto com o CSS3 também. Nós vamos ver um pouco disso nesse curso básico, tá bom? Lembrando, né, que qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui no comentário. Não esquece de dar o seu curtir para apoiar o nosso trabalho e incentivar também a gente a continuar essa série, tá bom? Como funciona o HTML? Bem, em linhas gerais, resumindo bem, o navegador que você acessa um site, seja o Chrome, o Firefox, Safari, o Edge, o Opera ou qualquer outro, ele vai interpretar uma série de códigos, converter isso em algo que você consegue entender. Esse código por trás da página recebe o nome de código-fonte ou source code em inglês, tá? É interessante saber um pouco de inglês porque ajuda, não é obrigatório, digamos assim. Se inglês você consegue aprender e eu espero que esse curso te ajude a isso, mas o inglês te ajuda bem, então eu vou dar de vez em quando o nome das tags em inglês para ajudar a memorização, tá bom? Além do HTML. O HTML, como nós falamos, ele surgiu bem rudimentar, mas ele precisava de um órgão para organizar, para gerir algumas regras. E foi então que surgia o W3C. W3 porque é WWWC, logo W3C, que é o World Wide Web Consortium, ou consórcio da web mundial, worldwide, tá? Ele é responsável pelas normas, desenvolvimento de protocolos, diretrizes, que vai garantir para você e para mim uma web melhor. Os principais valores ou princípios do W3C são web para todos, web em qualquer dispositivo, web como base de conhecimento e uma web confiável e segura. É através desses pilares que o W3C tem servido a nós desenvolvedores e também aos usuários. Dentro disso, falando de W3C, surgiram alguns padrões web. O que a gente chama de padrões web? Antigamente, quando a gente fazia um site, precisava validar esse site para garantir que os códigos estavam dentro de padrões que a W3C aprovava. Esses padrões, chamados em inglês de Web Standards, eram boas práticas de desenvolvimento. E foi por isso que surgiu também, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do W3 Schools. Essa escola ou esse site era a base e é ainda até hoje a base de conhecimento e aprendizado de boas práticas. Tem praticamente tudo. Foi inclusive lá que eu tive meu primeiro contato propriamente dito com HTML. Na época ainda usando um computador 486. Os mais antigos vão lembrar. Vamos lá. Então é isso. Deixa o seu curtir, comenta aí embaixo se teve alguma dúvida. E não esquece, segue a gente lá no Instagram para ficar por dentro das coisas que a gente vai desenvolvendo aqui nesse curso básico, tá bom? Obrigado e até a próxima.